Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, eu espero que os senhores estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que para mim é interessantíssimo, que é teoria política. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E as razões do porquê eu resolvi falar sobre esse assunto são duas. Primeiro, depois que eu passei a enxergar o aspecto político que eu vou compartilhar com vocês hoje, como eu enxergo agora, eu me tornei uma pessoa muito mais tolerante em termos de discussões políticas. E segundo, porque assuntos como esse ajudam a ampliar a cosmovisão que vocês têm aqui dentro do canal. Esse canal aqui é sistêmico, então todos os vídeos têm uma interligação. Tem gente que às vezes fala que eu digo algumas coisas absurdas em alguns vídeos, mas podem estar certos de que em outro vídeo eu justifico com um outro absurdo isso que foi dito. Nós teremos aqui nesse vídeo três objetivos, basicamente. Primeiro, eu vou apresentar a vocês aquilo que eu entendo ser a essência do pensamento político de esquerda e a essência do pensamento político de direita. Vou dar o meu posicionamento pessoal, justificando rapidamente por que eu me posiciono de um lado ou de outro. E por fim, nós vamos discutir aquela questão clássica sobre a pessoa de Jesus Cristo. Será que ele era comunista, liberal? Vamos também fazer uma análise dessa questão à luz dos princípios do cristianismo, que eu acho que são coisas distintas. Para tanto, eu resolvi me valer de dois autores que já são consagrados, que são clássicos da ciência política, que é o Thomas Hobbes, por meio do qual eu vou tentar explicar a essência do pensamento de esquerda, e o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, por meio do qual eu vou tentar explicar a essência do pensamento político de direita. Eu poderia ter me valido de outros autores mais contemporâneos, mas eu tenho certeza que isso ia gerar uma celeuma e uma confusão desnecessária aqui dentro do canal. Então esses dois servem para os fins aos quais eu me proponho. Nesse vídeo eu estou falando de política, não estou falando de costumes ou mores sociais, se você preferir, e não estou falando de economia. Se eu fosse falar de costumes e de mores sociais, aí a discussão seria outra. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, a discussão vai ser só política. Eu vou evitar aqui fazer uma análise mais pormenorizada da biografia tanto do Hobbes como do Rousseau, bem como do porquê modernamente nós utilizamos os termos esquerda e direita para definir tendências políticas, porque tudo isso aí vocês conseguem numa rápida pesquisa na internet. Então, para ganhar tempo, nós vamos direto ao que interessa. Thomas Hobbes primeiro, para explicar a essência do pensamento de esquerda dentro da minha perspectiva. Hobbes escreveu um livro que é um clássico da ciência política, que é o Leviatã. Nesse livro ele defende a seguinte ideia: no estado de natureza, o homem é um ser mau, é um ser cruel, que vive num estado de guerra de todos contra todos constantemente. É um estado no qual prevalece o direito do mais forte. Essa é a única regra que existe. Uma das frases mais famosas do livro do Hobbes, do Leviatã, é: o homem é o lobo do homem. Exatamente para justificar esse comportamento bestial e selvagem do homem no estado de natureza, que dentro da perspectiva contratualista, que é a dele, a do Rousseau, a do Locke, a do Kant, explica como o homem se comportaria supostamente antes da existência do Estado. Então, para o Thomas Hobbes, quando o Estado surge, ele tem que ser um Estado forte, um Estado absolutista, por isso que ele é considerado um autor absolutista, de modo que esse Estado consiga controlar essa sociedade e esse instinto selvagem de guerra de todos contra todos. Então o Estado é sim o detentor da capacidade de coerção e de criação do direito. Na verdade, ele é o único detentor dessas atividades, porque o Estado precisa ser forte o suficiente, presente o suficiente na vida dos cidadãos, da coletividade, para evitar então esse caos que seria o Estado se não fosse assim. Então, você já percebe, você que é mais familiarizado com a filosofia do direito, percebe que Thomas Hobbes é aquilo que a gente chamaria de um autor juspositivista. Então ele defende um Estado que monopoliza o direito. Já o Rousseau tem um pensamento contrário. E aqui basicamente eu estou falando então dos livros dele, O Contrato Social e o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Há até um pensamento do Rousseau que é muito popular nesse sentido, que é aquele de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E aí os memes corromperam então esse pensamento do Rousseau. Você tem aí que o homem nasce bom, mas a zoeira o corrompe, a cachaça o corrompe, enfim, cada um cria o seu tipo de pensamento russoniano, por assim dizer. Na perspectiva do Rousseau, o homem no seu estado de natureza, ou seja, aquele estado pré-estatal, hipoteticamente falando, já é um ser bom, já é um ser feliz. Então Rousseau fala muito da bondade, não é tanto nem no aspecto moral, eu entendo que ele fala muito mais no aspecto existencial, ou seja, mesmo antes do Estado, o homem já é um ser feliz. Portanto, quando o Estado surge para regular a sociedade, ele tem que invadir o mínimo possível a esfera de individualidade dos cidadãos, Afinal de contas, Rousseau é justnaturalista, ou seja, Rousseau acredita que existam sim direitos anteriores à criação do Estado e à própria sociedade que devem ser preservados. Então o indivíduo deve ter esses direitos preservados. Enquanto Hobbes acredita que o único direito natural é o direito da violência e do mais forte, da guerra de todos contra todos, Rousseau discorda dessa perspectiva. Para ele existem outros direitos naturais que devem ser preservados e que, portanto, o Estado não pode ser tão invasivo. O indivíduo deve prevalecer, a sua liberdade deve prevalecer, mesmo quando a sociedade é formada, porque a sociedade então é muito
muito mais um acordo de vontades para melhorar a nossa vida do que um acordo de vontades para refrear a nossa violência constante de uns contra os outros, como o Thomas Hobbes coloca. Bom, meus amigos, esses dois autores que eu utilizei de exemplo explicam bem aquilo que para mim é a essência do pensamento de esquerda e do pensamento de direita. E que essência é essa, Duarte? Todas as vezes que você tiver um pensamento político no qual o elemento coletivo deve prevalecer sobre o elemento individual, como me parece ser o caso de como eu interpreto Hobbes, você estará diante de um pensamento daquilo que hoje, modernamente, nós chamamos de um pensamento político de esquerda. Agora, todas as vezes que você estiver diante de um pensamento político no qual a individualidade deve prevalecer sobre o aspecto coletivo, então nós estamos diante de um pensamento político de direita, que para mim é o caso do Rousseau. Essa para mim é a essência. Agora, meus amigos, isso na verdade é apenas um reflexo de aspectos muito mais cósmicos, muito mais superiores. Por exemplo, no aspecto esotérico, nós poderíamos falar de energia masculina e energia feminina, ou de positivo e negativo. Dentro da astronomia, a gente poderia falar de matéria escura, energia escura. Dentro da psicologia, por exemplo, Jung, né, chama de ânimos e anima, o yin, yang, enfim, são tantas. Para vocês terem uma ideia, o próprio ato sexual é um reflexo disso. Eu sei que pode parecer uma coisa muito doida, mas eu não vou falar sobre isso agora. Então eu tenho para mim, por exemplo, de uma forma muito tranquila, que o pensamento político de esquerda, a essência dele, é uma manifestação da energia feminina ou da anima, se você preferir. Assim como o pensamento político mais à direita é uma manifestação da energia masculina ou do ânimos. Obviamente que eu não estou afirmando aqui que um homem que tem um pensamento político mais à esquerda seja efeminado, assim como uma mulher que se familiariza mais com o pensamento político à direita seja masculina. Não é isso, não vamos confundir as coisas aqui. Eu, particularmente, eu acho que isso já ficou muito claro para quem acompanha o canal já há algum tempo, me posiciono amplamente favorável a que o aspecto individual prevaleça sobre o aspecto coletivo. Então, nesse sentido, eu sou um cara liberal. Isso, é claro, é fruto da minha vivência, das leituras que eu já fiz. Então, você vê logo que é uma questão pessoal, é uma questão de destino, e eu não tenho nenhum problema de admitir isso. Então, dentro do pensamento político contemporâneo, eu sim seria um cara com pensamento político de direita, mas como eu disse aqui no início do vídeo, depois que eu passei a entender que, na verdade, quando alguém se identifica com o pensamento político de esquerda, é alguém que prioriza a coletividade em detrimento do indivíduo, isso me ajudou, pelo menos, a ser alguém mais tolerante, porque é um pensamento até razoável, tá? Embora eu não ache que seja a melhor opção política. Quando a coletividade começa a prevalecer demais sobre o indivíduo, e isso é uma das coisas que diferencia, né, a extrema esquerda da extrema direita. Se você for parar a pensar, um regime de extrema esquerda seria o comunismo, onde a coletividade vai prevalecer sobre a individualidade de um jeito ou de outro. E um regime de extrema direita seria o anarquismo, quando praticamente você não tem coerção estatal nenhuma. Mas eu tendo a acreditar, e o próprio Thomas Hobbes previu isso na obra dele, que quando você está num estado em que a coletividade tem que prevalecer sobre o indivíduo, esse estado tende a ser totalitarista, tanto é que o título do livro dele é O Leviatã. E o que é o Leviatã? O Leviatã é um monstro, né, que se mitológico ou não a gente nunca vai saber, mas que acaba engolindo as pessoas e vai se expandindo, até que daqui a pouco o cidadão já não tem mais liberdade nenhuma. Agora, meus amigos, mesmo sendo uma pessoa que tem um pensamento político mais à direita do que à esquerda, eu tenho que reconhecer que esse é um movimento cósmico. Às vezes um prevalece, às vezes outro prevalece. Essa tem sido a evolução da humanidade, não só no aspecto político, como eu falei aqui, mas no aspecto religioso, no aspecto esotérico, no aspecto, enfim, vários aspectos que regem a existência humana. E aí a gente vai então agora para a questão do cristianismo. E aí, como é que funciona, né, a pessoa de Jesus Cristo? Meus amigos, Cristo em si, ele é apolítico. Se você for parar para fazer uma análise dos evangelhos, é muito claro que ele nunca quis se envolver em questões políticas. Jesus era o famoso isentão. Hoje, Jesus Cristo, ele seria um isentão. Por exemplo, num determinado momento dos evangelhos, duas pessoas que estavam com um problema de direito de herança, né, ou seja, uma questão ligada ao direito de família lá da época, chegam para ele e dizem: olha, nós queremos que o Senhor resolva isso para nós. E Jesus diz assim: olha, quem me colocou como juiz entre vocês? Ou seja, eu não vou me meter nessas questões jurídicas e temporais de vocês. Na clássica passagem na qual os fariseus e os mestres da lei chegam até ele, querendo fazer com que ele fizesse uma confusão ali entre a missão espiritual dele e a missão política, perguntam para ele: e aí, é lícito ou ilícito pagar tributos a César, né? Jesus diz assim: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a minha missão espiritual, o meu reino não é desse mundo, como os israelitas, né, os judeus à época pensavam. O meu reino é o reino de Deus, que transcende essa materialidade presente. Então Jesus nunca quis misturar aspectos políticos com aspectos espirituais, porque a mensagem dele, a missão
missão dele era espiritual. Isso em relação a Cristo. Então Cristo não era socialista, não era comunista, não era liberal, não era progressista, não era capitalista. Agora, por outro lado, quando você analisa os princípios do cristianismo, e aí é uma questão de inferência que cada um vai puxar para um lado ou vai puxar para o outro, né? Dependendo de como é que você pensa, eu entendo que o cristianismo é, na essência, um pensamento espiritual muito liberal. Então vamos supor que a gente tivesse aí uma república cristã, né? Não uma república formada por cristãos, porque isso a gente já tem há muito tempo, né? Aliás, o Brasil é uma república formada majoritariamente por cristãos. Se isso tem um efeito prático ou não, aí uma discussão para outra hora. Mas vamos imaginar então que nós realmente efetivamente tivéssemos a república cristã. Eu acredito que dentro dos princípios do cristianismo, ela seria uma república muito liberal, porque afinal de contas, o convite do cristianismo é sempre voluntário, é sempre um convite individual para o desenvolvimento da espiritualidade individual. Então o convite de Cristo é: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Muitos são os que entram pela porta larga e poucos os que entram pela porta estreita. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então o cristianismo é uma religião muito liberal nesse sentido, que é sempre apelando para a voluntariedade do indivíduo. A sanção moral do cristianismo, ela não é a cadeia, né? O cristianismo é o seguinte, é o inferno. Se você não quiser seguir os princípios do cristianismo, o cristianismo, né, pelo menos o ortodoxo, te manda para o inferno em pena perpétua, né? Na verdade, eu não concordo muito com esse assunto, né, da perpetuidade do inferno. Eu compartilho muito daquela doutrina do Origem de Alexandria, da apocatastase. É um assunto interessantíssimo, né? A ideia de que no final dos tempos, Deus vai reunir tudo em si outra vez, e Paulo que diz isso, antes que alguém diga, você está falando de coisa de hinduísmo, de budismo, mas enfim, não quero fazer controvérsias teológicas nesse vídeo aqui. Por outro lado, isso para mim é inegável. No campo moral, aí sim o cristianismo é uma religião solidarista por excelência. Eu não vou usar aqui o termo socialista, porque para mim socialismo já está completamente associado ao pensamento político, então vou usar a expressão solidarista. É impossível que um cristão que tenha compreendido a mensagem do evangelho não seja alguém que se sensibilize e solidarize com o sofrimento, com a dor e com a privação material do próximo. Tiago chega a dizer o seguinte: ora, a fé sem obras é morta. Do que vale a fé sem obras? Então, se você tem um cristão que não se solidariza com o próximo, me desculpe, ele não entendeu nem o básico do que seja o cristianismo. Ele pode até ser uma pessoa que vai aos templos religiosos, dá suas ofertas, dá os seus dízimos, mas os princípios básicos do amor ao próximo, da compaixão, da solidariedade, essa pessoa não entendeu. Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Do ponto de vista político, o cristianismo é uma religião liberal. É uma religião que não quer que as pessoas sejam forçadas a nada. Esse, inclusive, para mim, é um dos erros que a igreja medieval cometeu, sempre misturando ali os aspectos políticos com os aspectos espirituais. Esse é o erro da teologia da libertação e da teologia da missão integral contemporâneas, né? A teologia da libertação é o braço político da esquerda no catolicismo, e a teologia da missão integral é o braço político da esquerda dentro do protestantismo. Cristo, né, o evangelho, ele não mistura aspectos políticos com aspectos espirituais. O evangelho espera que eu seja alguém solidarista, mas jamais me obrigaria, por meio de uma ação do Estado, a ser alguém solidário. Então eu acho que isso não é compatível com o evangelho. O evangelho é uma doutrina, enfim, uma filosofia de vida, para quem quiser, liberal. Apela sempre para o indivíduo. Mas aí você pode dizer, né, você que é mais arguto, pode ter captado e pensar assim: seguinte, Duarte, você está dizendo que a essência do pensamento de esquerda, então, é a prevalência da coletividade sobre o indivíduo, e a essência do pensamento de direita é a prevalência do indivíduo sobre a coletividade. Será que o ideal não seria uma amálgama disso? Meu amigo, com certeza. O ideal seria uma mistura, o equilíbrio, uma harmonização entre essas coisas. E quando é que isso vai acontecer? No reino de Deus. Para mim é exatamente isso que é o reino de Deus. Agora, quando esse reino vai ser implantado, aí é uma outra discussão. Como ele vai ser implantado é uma outra discussão, que eu não vou entrar nesse mérito agora nesse vídeo, porque o objetivo dele já foi alcançado. Para esse vídeo era isso. Senhores, se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem essa mensagem, deixe o seu gostei. Se você discorda de mim, deixe seus comentários aqui, é muito importante. Eu aprendo tanto com aquelas pessoas que complementam o que eu falei, como com aquelas pessoas que contrariam o que eu falei aqui. Então, mesmo que você discorde, é importante deixar o seu pensamento aqui também. Então, ainda essa semana eu pretendo publicar um vídeo resposta à senhora Patrícia Leles, que nas suas redes sociais fez um comentário questionando a impossibilidade da pessoa ser cristã e feminista, ou pró-feminismo ao mesmo tempo. Será que realmente tem compatibilidade? Será que é possível ser cristã, ou cristão e feminista, ou pró-feminismo ao mesmo tempo? Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.